Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora em julho de 2016 eu completo 11 anos fora do Brasil, 11 anos pelo mundo afora, literalmente passei pelos 4 cantos do mundo e compartilhei com vocês algumas dessas experiências aqui nesse canal. E também em julho de 2016 eu fiquei mais velho, então eu parei um pouco e refleti sobre a vida. E refletindo sobre a vida, eu notei que muitas coisas boas que eu estou colhendo agora e que eu venho colhendo nos últimos 10 anos, de fato, eu plantei quando eu ainda era adolescente, mais ou menos entre os meus 15 anos, 19 também. Então eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas, essa experiência, para que acho que isso talvez vá beneficiar pessoas da minha idade, pessoas mais velhas também, mas principalmente as pessoas mais jovens, pessoas nessa idade, entre 15 e 19 anos. E mesmo porque, apesar das pessoas que me assistem terem uma idade um pouco mais avançada, de acordo com o YouTube, a maioria das pessoas que me assistem tem entre 25 e 35 anos, mas há também pessoas mais jovens, com menos de 20, que me mandam mensagens e muitas vezes falam que se identificaram com a história que eu contei nos meus vídeos, que elas estão numa situação parecida com a minha quando eu estava no Brasil, sem dinheiro, tendo o sonho de viajar ao mundo, de aprender inglês, de morar no exterior. Então é muito bom, por um lado eu fico triste, por outro lado eu fico feliz. Eu fico triste que não dá para responder individualmente todas as perguntas, não tem tempo, são muitas perguntas também. Mas eu fico feliz de que os vídeos estão ajudando as pessoas, principalmente as mais jovens. Então, uma coisa que eu fiz com 14 anos, na verdade foi quando eu decidi que eu queria sair do Brasil, que o mundo era muito grande, eu adorava geografia, era fascinado por geografia, Eu cheguei ao ponto de passar noites estudando lá, decorando o Atlas, isso muito antes do Google ter o sistema, os mapas do Google, o Google Earth, que para mim na época seria uma maravilha. Mas então, eu gostava muito de geografia, foi quando eu decidi que eu queria conhecer o mundo, com 14 anos ainda, numa situação financeira não muito boa, longe de ser boa, mas com 15 eu também, quanto mais eu ia crescendo ali, eu aprendendo mais sobre o mundo ao redor, eu notei uma coisa muito triste na sociedade, ainda mais na minha realidade, sendo pobre, o que eu via acontecer com as pessoas um pouquinho mais velhas, pessoas ali entre 5, 6, 7 anos mais velhas que eu via que elas chegavam aos 18, 19, 20 anos de idade e uma coisa muito ruim acontecia. Essas pessoas, elas adquiriam cada vez mais responsabilidades, o que em si não é ruim, é bom ter responsabilidades, é parte da vida, mas, no entanto, essas responsabilidades, muitas vezes profissionais, acadêmicas, sociais, muitas vezes as pessoas já tinham filhos com 19, 20 anos, então mais responsabilidades ainda. Então as pessoas passavam de uma pessoa jovem que tem todo o tempo do mundo para um adulto responsável que não tem tempo para mais nada, tem que trabalhar no que não gosta, muitas vezes ganha pouco, sustentar a casa, muitas vezes sustentar o filho. Então a juventude da pessoa de repente acabou muito rápido e a pessoa pensava, nossa, há poucos anos atrás meus pais pagavam aluguel, não tinha que me preocupar com nada, eu era jovem ainda, tinha 15 anos, e agora de repente, poucos anos depois, eu estou aqui com um filho, com um trabalho que eu não gosto, ganhando pouco, e parece que minha vida acabou. Então, muitas pessoas às vezes passam por isso temporariamente, muitas pessoas às vezes vivem isso muito tempo, mas eu acho que o mais triste às vezes é que as pessoas eram forçadas a um sistema, mesmo quando a pessoa não tinha filhos ainda, mas muitas vezes a pessoa tinha que trabalhar no que ela não gostava para pagar as contas, depois sair da casa dos pais e morar sozinho e não tinha mais tempo para muita coisa, porque ser pobre não é fácil, mas para não soar muito repetitivo, então eu sentia que a minha vida também estava direcionada para lá, para isso aí mesmo. Eu me sentia até às vezes, vou fazer uma comparação meio macabra aqui, eu me sentia como se eu fosse um gado que em breve ia para o matadouro, Então isso é um pensamento meio aterrorizante. Eu com 15 anos de idade pensava, agora minha única responsabilidade é ir para a escola, estudar, eu não tenho que me preocupar com aluguel, com comida, meus pais pagam tudo, legal, mas eu sei que em breve eu vou ter 20 anos, então daqui a pouco o bicho vai pegar se eu não fizer nada, se eu não direcionar minha vida. Então eu aproveitei essa época da minha adolescência, os últimos anos da minha adolescência, quando eu tinha menos preocupações financeiras, preocupações sociais e tudo mais, eu tinha mais tempo, menos estresse do que muitos adultos, Então eu aproveitei isso para eu aprender o máximo, mas eu não queria simplesmente acumular
conhecimento técnico. Eu já tinha decorado boa parte do Atlas. Eu sabia, pô, isso é legal, interessante, mas não é isso que vai me fazer de mim uma pessoa feliz e que vai uma pessoa apta a arcar com as dificuldades da vida. Então o que eu queria fazer era desenvolver um caráter, uma personalidade, um sistema de crenças que ia me ajudar com as dificuldades da vida. E eu fiz isso através do desenvolvimento pessoal. E foi lendo autores como Larry Ribeiro, na época que, nos meus 15 anos, quando eu comecei a ler Larry Ribeiro, me ajudou muito. A Tony Robbins também, que são os dois autores mais responsáveis nesse campo de desenvolvimento pessoal, que eu recomendo, que são mais sérios. Eu vou dizer aqui de passagem que há muita pseudociência nesse campo de desenvolvimento pessoal, então cuidado. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, eu posso até fazer um vídeo falando dos perigos dessa área, porque é como se fosse uma faca de dois gumes. Isso pode te ajudar muito se você tem um bom senso crítico e sabe distinguir pseudociência da realidade. Agora, se não, você pode cair num buraco negro de pseudociência. Mas, então, esses dois autores responsáveis foram grandes influências na minha vida, como lançar metas, como dar um direcionamento na sua vida. Então, o que eu queria não era simplesmente ter conhecimento técnico, o que a escola passa pra gente, tipo você decorar datas históricas, saber o que é pretérito mais que perfeito, ou então você encher informação de cabeça, que legal, encher a cabeça de informação, decorando datas ou decorando coisas de um livro, para depois na hora da prova você vomitar tudo aquilo, colocar tudo aquilo na sua memória de curto prazo, depois vomita tudo aquilo na prova, passou de ano, pronto. Isso para mim, na verdade, era um faz de conta. Eu não gostava disso. Eu gostava muito de estudar, mas eu não gostava muito da escola. Eu gostava da escola na questão social, fazer amigos, gostava dos meus professores, mas como uma instituição que deveria preparar as pessoas para a vida, para mim a escola era e ainda é, em muitos casos, uma piada. Isso pode chocar algumas pessoas. Se você acha que eu estou sendo revolucionário, você não concorda, quer desligar esse vídeo, quer me bater, calma, eu tenho um vídeo aqui sobre as 10 coisas que deixam as pessoas mais burras. Dê uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Eu fiz uma pesquisa aí, demorou mais ou menos, na verdade, mais de 40 horas para eu fazer esse vídeo de 12 minutos mais ou menos. Então tem muita pesquisa ali, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, lá eu falo da questão do ensino também da escola. Então uma coisa que eu queria desenvolver na minha vida é que infelizmente a escola não podia me ajudar com isso. Eu queria desenvolver uma mindset, essa que é a palavra em inglês. Mindset é como se fosse a sua mentalidade, como se fosse o programa, o software que você roda na sua mente. Pensa no seu cérebro como um computador, certo? Um computador super avançado. Mas aí que programa que você vai rodar? Ou quais programas você vai rodar nesse cérebro? Aí é responsabilidade sua. E muitas vezes lá os programinhas padrões que a sociedade e a escola te passa não são nada bons. Então depende do que você quer fazer. Se você só quer ficar ali vendo coisinhas na internet, checando e-mail ou Facebook, você não precisa de muita coisa. No entanto, se você quer fazer grandes coisas com esse computador super avançado, você quer, por exemplo, vou pegar uma coisa que eu faço, que é editar vídeo, tá? Pode ser gaming também, pode ser jogar videogames no computador, requer um hardware e também um software muito avançado. Mas vou pegar o meu exemplo aqui. Você tem um computador e você quer editar vídeo em alta definição e colocar vários detalhes no vídeo, fazer várias transições e tudo mais. Você precisa de um programa adequado para isso. Não adianta você ter uma meta alta, tipo, eu quero editar um vídeo, não sei o que, e pegar um programinha qualquer, tipo Windows Movie Maker. Aí não dá, você vai fazer um videozinho simples com isso. Agora, se você quer uma coisa tipo Hollywood, você precisa de um programa avançado. Então a mesma coisa vai para a sua vida. Se a sua meta é ficar na zona de conforto e deixa a vida me levar, a vida leva eu, tem um trabalhinho que você não gosta e só tomar cervejinha com os amigos e não ter metas na vida e mais nada, então você não precisa de uma grande mentalidade, você não precisa desenvolver o seu mindset para fazer grandes coisas na vida, você não precisa. Agora, como eu já deixei claro aqui, se você tem metas na vida realmente e você quer ir longe, então você vai precisar moldar tudo isso. Como eu disse, você não pode contar com a escola para isso. Então foi isso que eu fiz usando o desenvolvimento pessoal. Eu estudei várias coisas, estava muito curioso de saber como a mente funcionava, eu estudei muito a programação neurolinguística, cheguei até a estudar também interpretação de sonhos. Eu poderia até mencionar aqui alguns dos livros que eu li na minha adolescência.
Isso entre 15 e 17 anos eu li esses livros. E também com 17 anos aprender inglês. Eu vinha lendo muitas coisas em português, claro, a única língua que eu sabia falar na época. Mas chegou uma época que tem que aprender inglês. E naquela época, né, antes do YouTube, desses smartphones com muitos aplicativos e tudo mais, era mais difícil. Então naquela época não ter dinheiro para fazer um curso era um fator assim mais limitante do que é hoje. Então o que eu fazia muito naquela época era ir para a biblioteca. Eu mencionei no meu vídeo sobre como eu aprendi inglês, que eu ia na biblioteca e pegava vários livros de inglês. Eu aprendi muito jogando videogame também. Quero deixar claro que eu também era um adolescente normal. Eu jogava bola também, eu jogava muito videogame, usava videogame para aprender inglês também, unia o útil ao agradável, fazia o que eu gostava em inglês, curtia a vida, saía com os amigos e tal, mas para mim também curtir a vida incluía fazer essas coisas, aprender sobre como a mente funcionava. Então, para mim, estudar e aprender sobre tudo isso, desenvolver esse mindset que eu queria desenvolver, não era tipo uma coisa tipo, ai que droga, eu tenho que fazer isso, não, era uma coisa que eu de fato queria fazer, era um prazer para mim e até hoje é. Então, tudo isso aconteceu entre os meus 15 e 19 anos, na verdade. Com 19 anos foi quando eu de fato saí do Brasil, fui morar no Canadá. Não que chegou lá eu parei com isso, ainda tive outros desafios também. Então é isso que eu quero compartilhar, principalmente com as pessoas mais jovens. Se você está nessa idade crucial na sua vida, tente desenvolver o seu mindset, pensar o que você quer, tentar definir agora o que você quer, mas o que você quer e não o que a sociedade diz que você deveria desejar. Ou, desculpa, mas também não o que os seus pais dizem que você tem que desejar, o que você tem que ser, o que você tem que seguir, mas o que você quer realmente. Traçar metas para que você alcance isso. E muitas vezes, pensar um pouco adiante. Às vezes o problema vem de dentro. A gente acha que quando os recursos aparecerem, quando caírem do céu os recursos, aí você vai começar a pensar um pouquinho maior, vai começar, agora eu vou pensar grande, agora que eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais tempo, que o céu está azul e o sol está brilhando, agora eu acho que eu vou começar a sonhar um pouquinho mais alto. Mas na verdade não é assim, como eu já falei em outro vídeo, ao contrário, primeiro você traça as suas metas, desafia a si mesmo e aí é que as coisas vão começar a acontecer. Então, bem, eu acho que é basicamente isso, já está acabando aqui, eu falei demais, essa câmera aqui ela é limitada, ela só grava um certo tempo aqui, 20 minutos, então já falei pra caramba, daqui a pouco vai acabar, mas como eu prometi, agora no mês de julho vou estar fazendo vídeos mais simples, esse é um deles, lá sem grandes edições e tudo mais, uma coisa bem informal, gravado na cozinha mesmo, a iluminação aqui está um pouco melhor do que lá no quarto. Então é isso, se vocês têm mais perguntas, então deixa aqui na descrição não, aqui embaixo na parte de comentários do vídeo, que eu vou tentar, talvez se eu não responder, talvez eu use as perguntas frequentes para fazer outro vídeo respondendo tais perguntas. Esse vídeo, por exemplo, eu fiz ele porque muitas pessoas fizeram perguntas em relação a isso, né? Tipo, sou jovem e eu gostaria muito de conhecer o mundo, né? Então o que eu faço? E acho que eu deixei claro aqui que a questão não é só dinheiro, mas é também desenvolver a sua mente. Desenvolvimento pessoal, muito importante. Eu acho que no próximo vídeo agora eu vou falar um pouco sobre consumismo. Mas enfim, vamos parar por aqui agora e até o próximo vídeo.